Oi, aqui é o pastor Rafael. E em tempos de fake news, notícias falsas, esta onda aí de fake news pra cá, fake news pra lá, o que é verdade, o que não é, eu, estudando no meu devocional diário, me deparei com um texto de Lucas 3 e resolvi colocar esse título no vídeo: arrependimento fake, ou seria arrependimento falso. Mas, como a palavra está na moda, espero que esse vídeo alcance mais pessoas usando esse termo. Arrependimento fake, arrependimento falso. O que é um arrependimento que não passa de um remorso, que é só algo emocional, algo de momento, mas não é algo gerado pelo Espírito de Deus? Será que há pessoas que você conhece, será que na nossa volta não temos pessoas que precisam assistir esse vídeo, que acham que se arrependeram de seus pecados ou acham que estão se arrependendo, mas na verdade não estão? Você sabia que João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor, que veio antes dele, primo de Jesus, nos deu uma definição perfeita, praticamente perfeita, de como podemos entender se nós mesmos realmente nos arrependemos? Então vamos lá. Lucas 3, do 7 ao 14, nos dá essa resposta. Vou ler e vou comentar junto com você, tá bom? Será que, para a glória de Deus, o seu arrependimento é verdadeiro? Acredito que, para a maioria, sim. Louvado seja o Senhor por isso. Mas se não for, hoje é tempo de salvação, é tempo de transformação, é tempo de mudança, é tempo de reconciliação com o Senhor. Nesse momento em que você está vendo esse vídeo. E se você conhece alguém que possa estar assim, envie esse vídeo. Verso 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Ou seja, as pessoas estavam vindo para o deserto para serem batizadas por ele no Jordão. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seja, ele está dando a ideia do julgamento. Ou seja, aqui está implícita a ideia do pecado, de que todos são pecadores, que Deus vai julgar o pecado, o salário do pecado é a morte, ninguém pode fugir disso. Ou seja, todos precisam da salvação que vem de Deus, que sabemos que está em Cristo. E ele estava anunciando que o Cristo estava vindo, Jesus estava prestes a começar o seu ministério. E para isso precisa haver arrependimento, como veremos aqui. Verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, ou frutos que mostrem que houve arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Então ele está dizendo o seguinte: olha, se o arrependimento que está no coração de vocês é verdadeiro, se vocês realmente estão entendendo que são pecadores, que em vocês não têm nada para agradar a Deus, se vocês entendem isso de verdade, se arrependem mesmo, pelo mover do Espírito Santo, vocês vão dar frutos que vão mostrar esse arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. A gente vai entender que frutos são esses. E aí João já diz assim, ó: e não dizeis em vós mesmos, ou seja, não fiquem pensando aí dentro do coração de você: ah, mas nós somos filhos de Abraão. O que para nós, sabe o que quer dizer? Ah, mas eu sou crente. Ah, mas eu me batizei. Ah, mas eu uma vez levantei a mão lá e acreditei. Ah, mas eu vou à igreja, mas eu tenho carteirinha de membro. Ah, mas eu trabalho no ministério. Ah, mais isso, ah, mais aquilo. Ah, mas eu sou filho de Abraão. Eu sou judeu. Eu sou hebreu, eu sou israelense, eu sou israelita. Não digam isso, isso não basta. Não pensem isso, que isso não basta. É o que quis dizer João Batista. Porque destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E era uma região muito pedregosa do deserto. Portanto, algo mais do que a formalidade religiosa é necessário para saber se há mesmo arrependimento. Verso 9. E aí vamos entender um pouco mais de que frutos são esses que mostram que o arrependimento é verdadeiro. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. A gente está falando do juízo. A mesma coisa, ó, lá do verso 7. Quem disse para vocês? Como vocês podem pensar? Quem vos ensinou que vocês podem fugir da ira vindoura? Que ira é essa? Este corte aqui nessa árvore. Então, a árvore ideia de fruto, ou seja, olhem se os frutos de vocês são dignos de arrependimento. Não adianta entrar aqui, eu batizar você e o seu coração não estiver verdadeiramente arrependido. Como é que eu sei disso? Com os frutos. Verso 10. E a multidão interrogava, porque as pessoas ficaram: que frutos são esses? Como é que eu vou saber que eu me arrependi de verdade? Porque ele estava dizendo isso. E a multidão interrogava, para saber, né?
dizendo: que faremos, pois? Que frutos são esses? O que é que nós devemos fazer para mostrar que nos arrependemos? E aí ele vai falar algumas coisas que não podem ser entendidas como religiosas, porque elas não precedem o arrependimento. Muita gente entende o que ele vai falar aqui. Então se eu fizer isso aqui, aí eu me arrependo. Não. Isso aqui são frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos que mostram que eu me arrependi. Então primeiro eu me arrependo quando a palavra do evangelho chega ao meu coração, entendo que eu sou pecador e que preciso de Deus e que pequei, o meu pecado ofende a Deus. E aí, naturalmente, esses frutos começam a brotar de mim. Essa é a ordem. Tentar fazer isso aqui sem se arrepender de verdade é apenas religiosidade vazia e não vai dar em nada, apenas em hipocrisia. Tá? Então a ordem é essa. Vocês produzem isso? E aí respondendo ele, disse-lhes, verso 11, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, ou seja, amor ao próximo. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Ou seja, mostrem que o arrependimento do coração de vocês é verdadeiro com frutos. Jesus disse, né, que pelo fruto se conhece a árvore. Então, João Batista está falando da mesma coisa aqui. Verso 11. E aí vieram outras classes de pessoas, né? E chegaram também os publicanos, cobradores de impostos, né? Para serem batizados. E disseram-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, verso 13, não peçais mais do que a vós está ordenado. Ou seja, não roubem, não sejam corruptos. Não peçam, e serve muito bem para a atualidade do nosso país, né? Vocês que estão em nome do governo cobrando impostos, não cobrem mais das pessoas do que deviam. Ou seja, mostrem honestidade. Mostrem que o coração de vocês está transformado, mas não mostrem isso para se arrependerem, mas mostrem isso porque se arrependeram, né? E o verso 14, vieram também, e uns soldados o interrogavam também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, não tratem as pessoas maus, seriam os policiais do nosso tempo, né? Não tratem as pessoas mal, não fraudem ninguém, não defraudem ninguém, não aceitem propina, não cobrem propina, não tentem ganhar dinheiro de forma ilícita, contentem com o que vocês ganham de salário, que é o soldo de vocês. Ou seja, poderia entrar aqui um monte de outras categorias da atualidade. Mostre na sua vida cotidiana que o arrependimento que você tem é verdadeiro. É isso que João quis dizer, para que nós entendamos que o arrependimento que é verdadeiro gera frutos dignos de arrependimento. O arrependimento fake, o arrependimento falso, ele tenta fazer essas coisas aqui externamente para convencer as pessoas de que realmente se arrependeu, de que realmente é um cristão. Arrependimento verdadeiro causa busca ao Senhor por transformação com todas as forças. Remorso causa choro, causa ali uma oração, mas dali a um tempinho está fazendo de novo, a ponto de se transformar em uma iniquidade dormente, que a pessoa nem sente que está fazendo mais tão mal assim. Então, que entendamos isso. Amém, meu irmão, minha irmã? Que você, para a glória de Deus, mostre frutos dignos de arrependimento pelo poder do Espírito Santo. Nosso ministério não barganha, não pede ofertas para vender bênçãos e lutamos contra o evangelho falso. Portanto, recebemos muito poucas ofertas. Se você pode nos ajudar, o link do nosso Apoia-se vai estar aqui embaixo, tá bom? Vivemos principalmente da venda dos meus livros, Aniquilação à Última Hora, primeiro de uma trilogia, ficção cristã nacional mais vendida de abril, maio e agosto desse ano 2018. E Dentro da Igreja Longe de Deus, livro temático muito bom, tem sido sucesso nacional, tenho viajado para pregar, para fazer seminários sobre ele. Aqui na descrição vão estar os links para você comprar, tá bom? E se você quiser comprar os dois, vai ter o telefone na descrição aqui do nosso WhatsApp, tem um preço, tem um desconto grande aí. Se você levar os dois juntos, você paga quase R$15 a menos, tá bom? E então também está aqui as nossas redes sociais, na nossa descrição, continue nos acompanhando. E que Deus nos abençoe. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ver se o seu sininho está ativado para receber os próximos vídeos. Tá ok? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que mostremos a todos frutos dignos de arrependimento para a glória do nome dele. Amém.